Olá, pessoal! E aí, tem muita gente aí interessada em saber que bagunça é essa de turma mista, agrupada, esse povo louco da EDAC que fica inventando os negócios nada com nada. Não sei de onde é que você viu isso. É muito nosso, né? Essa identidade nova que a gente vai gerando aí na rotina. Quando você chegou na EDAC, assim, quando eu falei, olha, a turma aqui é mista, é agrupada. Eu lembro que no início, eu vou fazer um ano agora, em abril, que eu tô na EDAC, mas quando eu vim antes para conhecer um pouco da estrutura, né, e você trouxe essa relação, porque eu fui coordenador em outras escolas, trabalhei em outras escolas e sempre existiram turmas mistas, mas porque não atingiam um número específico de alunos, né? E eu lembro que você trouxe para mim, eu trabalho com turmas mistas, turmas agrupadas, eu até perguntei, mas por que você não consegue separá-las? Não, porque eu quero, porque eu acredito nisso. Pra mim isso foi um estourar de cabeças, né? E aí, ao longo da jornada na escola, eu consegui, e a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, perceber dentro da rotina, da prática, das relações, o quão benéfico é uma turma mista, né? O quanto os dois grupos que convivem ali dentro recebem de informação, de relação, de amadurecimento, de prática, de troca, enfim, é muita coisa pra ganhar. Gente, a EDAC, na verdade, há 8 anos, eu sempre acreditei nessa relação de troca das crianças bem pequenas, que são os saindo do berçário, sabe? Tem os bebês, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas, que são aquelas que já estão ali no maternal caminhando para o pré. E eu sempre percebi uma sensibilidade, uma ampliação da sensibilidade da criança. Algo que a gente, às vezes, na nossa casa, na nossa relação, na nossa educação mesmo, né? Quando a gente tem um filho menor ou quando nasceu uma criança na família e tem um primo um pouquinho mais velho que quer pegar aquela criança, né? Porque criança de 5 anos acha que já tem capacidade de pegar um bebê no colo. E a gente fica naquele desespero, ai meu Deus, sai de perto, vai machucar, cuidado, não pisa. E aí isso sempre segura acontece. Direito, olha a cabeça, cuidado com a cabeça. E aí voltando, que a Fernanda é da área motora, né? Vem da educação física, toda a minha raiz, a minha essência. Eu sempre acreditei que a gente precisa vivenciar, experimentar, entender alguns riscos, para que eu desenvolva algumas habilidades. E eu fui entendendo que realmente a criança de 5 anos não vai pisar no bebê porque ele está no chão e ela é desorientada e ela não tem coordenação motora. Não, ela vai desenvolver coordenação motora, ela vai desenvolver cuidado, ela vai desenvolver uma relação de sensibilidade a partir daquela relação. Porque se a gente acredita que a gente se desenvolve, cresce, melhora, amplia, entende a partir da vivência e da experiência, eu preciso de liberdade para poder desenvolver isso em mim, então eu preciso permitir isso desde a infância, né? Desde o berçário, na verdade. E isso foi aprimorando ao longo desses 8 anos. É incrível, né? É harmonioso, mas a gente sempre tem muitas dúvidas quando a gente fala que as nossas turmas são agrupadas. E às vezes a gente fala mista, porque eu sempre vou trazer 2 termos, tá? Porque como as famílias, muitas, têm essa educação tradicional, e aí muitos não entendem o que a gente está falando. Então a gente chama de turma agrupada, uma turma de grupo. Eu até gostaria de fazer um grupo muito mais amplo, mas a gente ainda não consegue isso aqui no Rio de Janeiro. Ainda é muito cultural, mas a gente vem trabalhando isso, acho que na sociedade, né? É isso. Então a gente tem algumas perguntinhas aqui. Bom, compartilha aí com seus amigos, educadores, professores, pais. Manda aí pra gente conseguir trocar e tirar algumas dúvidas e atingir o máximo de pessoas que a gente possa. Aí. Porque qual é a ideia da EDAC? A gente levar esse entendimento, esse conhecimento, essa cultura, essa essência para a maior quantidade de profissionais, de famílias, de escolas, de gestores, porque isso é muito importante. Bom, a gente subiu ontem uma caixinha de perguntas para falar especificamente sobre esse tema e a gente recebeu algumas aqui. Primeiramente, por que os maternais 1 e 2 geralmente são aglutinados em uma turma única? Eu vou dar uma corrigida. Esse aglutinado aqui, quando eu li, deu uma doída aqui. Aglutinado não, né, gente? Eles ficam em grupos, eles ficam juntos, né? Eles são uma pequena sociedade, uma pequena comunidade. São crianças.
e por que eles geralmente ficam juntos em uma turma única, né? Eu vou trazer um pouquinho, se o Marcos quiser agregar, ele vai falando aqui, eu dou uma pausa para ele. O que a gente entende numa turma de escola, né? O que a gente vai para a escola fazer o quê? O que eu vou aprender na escola? O que é importante para a vida? O que é importante no nosso processo, na nossa linha do tempo, na nossa linha da nossa vida ali? Quando eu sou criança, eu preciso me relacionar, eu preciso experimentar, eu preciso vivenciar, eu preciso conhecer. Então, nesse momento, principalmente na educação infantil, né, isso é novo para o Rio de Janeiro, para o Brasil, mas aqui no Brasil, principalmente na educação infantil, essa relação nessa faixa etária, é importante que eles estejam juntos, porque eles aprendem mutuamente. É claro que uma escola tradicional, e geralmente essas questões vêm a partir de escolas tradicionais. Então, dentro de uma escola tradicional, por que eu separo? Por que eu faço essa separação? Porque a gente aprendeu, né, que era o primeiro ano, segundo ano, que a pessoa tem que aprender a ler, que tem que aprender a escrever, cada faixa etária precisa disso. Então, está muito focado e centrado no conhecimento do adulto. Após diversas pesquisas, investigações, diversos especialistas, teóricos, cientistas da área de educação, a gente hoje já sabe que o conhecimento e aquilo que a gente aprende, ele vem a partir das nossas vivências prioritariamente. Então, assim, vamos lá, vamos pensar lá na nossa vida do passado. Quando a gente era adolescente, você só aprendeu na escola? Você só aprendeu com seu amigo? Eu tenho 14 anos, eu só aprendi com meu amigo de 14 anos? Não, eu aprendo com um de 14, eu aprendo com um de 12, eu aprendo com um de 15. E a gente se relaciona em grupo. E a partir daquela relação, a gente desenvolve outras habilidades, principalmente emocionais. Então, na escola EDAC, a gente parte de que a aprendizagem ela é 80% emocional. Isso é cientificamente já dito. Então, por que juntar esse grupo? Porque a aprendizagem desse grupo, ela vai ser mútua. O respeito é mútuo, a aprendizagem é mútua, o desenvolvimento motor é mútuo, a fala. Então, a aprendizagem ela é muito importante nesse primeiro momento, né? Só que não é o mais importante. O que é mais importante? O que vai gerar uma evolução onde, muito possivelmente, a gente só perceba quando a gente convive com essas crianças. O quanto são potentes os nossos alunos. O quanto eles se comunicam de uma maneira diferente, porque não é só a criança de 3 e 4 anos ali se relacionando que aprendem. O professor, ele faz parte desse aprendizado. O professor, ele dentro desse grupo, ele tem uma referência como adulto. Então, ele traz seu conhecimento, assim como as outras crianças também trazem. Então, na nossa escola é agrupado, mas toda a nossa construção pedagógica, o nosso planejamento, ele também é feito de uma forma diferente, para que ele consiga se adequar, né? Então é importante deixar claro que não é um processo que eu vou conseguir dizer para vocês aqui hoje, porque eu preciso, né, contar meio que uma história. Existe uma cronologia nesse processo de aprendizagem, mas o que eu tenho certeza e garanto é que a partir das turmas agrupadas, tanto a criança menor quanto a maior, ela só sai ganhando. A menor, vou dar um exemplo básico que eu sempre falo aqui. A menor, ele aprende a respeitar o menor. O maior, ele aprende a respeitar o menor. Ele entende que ele não consegue falar e talvez ele precise de ajuda. Então, como eu posso ajudar ele? E ele levanta hipóteses de pensamentos, de ideias. Olha o quão impotente ele está sendo cognitivamente. E o menor? O menor aprende com o maior? Isso todo mundo sabe, né? Porque é sempre nessa percepção, tipo, não, o maior a gente sempre aprende. Mas e o maior? Vai estar regredindo. Não, eles não regridem. Pelo contrário, a percepção emocional deles é muito mais ampla, é muito mais aguçada. E eles conseguem desenvolver uma base emocional, de sensibilidade, de compreensão, de inteligência emocional. Porque quando uma escola fala, eu trabalho inteligência emocional aqui, como você trabalha inteligência emocional? A gente trabalha aqui inteligência emocional na prática, na vivência, no dia a dia. Não é uma aula, é todo dia, com ações
diárias, contínuas, onde eu respeito o menor, onde eu ajudo o menor, onde eu tenho empatia com o menor, onde eu preciso me conhecer para saber o meu limite, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo. Então é um assunto bem prolongado, mas que a gente está tentando aqui só pincelar para tentar ampliar um pouquinho a percepção de vocês. Antes da gente continuar, queria até pedir para que vocês mandassem essa live pelo menos para 5 amigos, para que a gente consiga ampliar o nosso alcance, para que mais pessoas consigam estar em contato aqui com a gente, tá bom?